Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Que bom que vocês estão aqui comigo para mais uma aula de geografia. Bom, olha só. Hoje o tema da nossa aula é urbanização. Até que enfim saímos daquela parte de geografia agrária. Sim, saímos. Então, hoje a gente fala, ou melhor, a gente começa a falar sobre os primeiros, conceitos de urbanização, tá bom? Mas lembra que antes de ter a nossa aula, a gente tem aqueles avisozinhos que eu preciso passar para vocês, tá bom? Guarda aí, não sai não, ouve os avisos que a gente já vai começar a nossa aula. Bom, os nossos avisos de hoje são sobre o conteúdo, que é a urbanização e os principais conceitos aí. Vamos começar a falar sobre os principais conceitos de urbanização. Conceito de metrópole, megalópole, cidades, municípios e assim sucessivamente, tá bom? Esse material está na Geografia 1 do seu livro, tá? Nas páginas 93 até a página 99, onde se encontra aí o fim dos exercícios. Além desse material em vídeo, vocês também têm o material em PDF que está na plataforma Eleva ou foi enviado para você aí pela coordenação da escola, tá bom? Nossa aula tem por finalidade conhecer o processo de urbanização, estudar os principais conceitos aí de urbanização, a relação entre cidade e campo, compreender os processos de transição entre o rural e o urbano, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho de como se forma, como se caracteriza um lugar rural e um lugar urbano e qual a principal diferença que a gente pode ver aí, né, e perceber entre um e outro. Bom, esses eram os avisozinhos e agora sim vem a nossa aula, tá bom? Aguardo vocês lá. Aula referente ao capítulo 6 de Geografia 1 sobre urbanização e seus principais conceitos. Vamos falar um pouquinho de como foi formada a história da urbanização no Brasil e no mundo. Claro que é uma breve história, um breve resumo. Olha só uma dica: se não conseguir entender o vídeo, volta e assiste ele de novo, tá? Mas se mesmo assim continuar com dúvida, entre em contato comigo lá pelo Instagram, tá bom? Me manda um direct ou não esquece aí da nossa live, que aí a gente pode conversar ao vivo, digamos assim, né, em tempo real, tá bom? Aguardo vocês. Então, vamos entender um pouquinho o significado de urbanização, tá? A urbanização é um processo de transformação de uma sociedade, de uma região ou território rural para o setor urbano. Ou seja, a gente está falando da representatividade somente da infraestrutura, do crescimento populacional e também no número de indústrias dentro dessa região. Tá? É importante destacar que a urbanização no mundo e no Brasil tem todo o respaldo aí, tem todo o seu início com o começo do êxodo rural, seja lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial dentro da Europa, lá no século XVIII, em 1750, ou na Revolução Industrial do Brasil, entre aspas, a partir de 1930 com o governo Getúlio Vargas. Então, a gente tem um grande êxodo rural, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que saem do campo e vêm morar na cidade. Saem do campo por diversos motivos que a gente já estudou nas aulas passadas. Podem ser por causa da concentração fundiária, esse pequeno latifundiário, ele perdeu o território porque ele não conseguiu pagar pelas terras. Pode ser por causa da Revolução Verde, que por causa do processo de mecanização do campo, ele não conseguiu financiamento ou se conseguiu, não conseguiu dinheiro para pagar o financiamento. Ou então, pode ser pela industrialização mesmo em si, vir para a cidade atrás de uma nova qualidade de vida, atrás de um novo emprego ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então, a gente sempre tem que relacionar aí a saída da população rural em direção aos grandes centros urbanos que estão sendo formados. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que as metrópoles mais antigas, né, as primeiras metrópoles, as primeiras cidades a aparecerem no mundo, então, vão ser aquelas que estão
estão nas cidades que vão sofrer, né, que vão estar aí com a primeira e a segunda revolução industrial. Ou seja, a gente tem a formação das cidades dentro da Europa e depois na América do Norte, nos Estados Unidos. Claro que isso depois se espalha para o mundo inteiro e a gente tem uma industrialização mais tardia em outros lugares, como no Brasil, na Argentina, no México e alguns outros países da África. Entenda o seguinte, o processo de urbanização desses países que têm uma industrialização tardia é muito mais rápido, muito mais intenso. Então, significa que lá na Europa, nos Estados Unidos, né, eles tiveram tempo para montar a cidade do jeito que eles queriam, para organizar. Então, a gente diz que a gente tem cidades planejadas. Agora, no Brasil e em outras partes do mundo, as cidades vão acontecendo conforme a população vai chegando, sem planejamento nenhum, com algumas exceções. Como no Brasil, a gente tem Brasília, que foi uma cidade planejada e por isso essa é uma das exceções, beleza? Mas quando a gente fala do Brasil, a gente tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, desses 27, né, unidades federativas que tem dentro do Brasil, a gente vai dar destaque para uma, que é Brasília, só para a criação desse planejamento urbano, certo? Então, quando a gente fala de urbanização, é importante entender a relação cidade e campo. Muitas vezes a gente confunde a relação de rural e campo e também a relação de urbano e cidade. Apesar de parecerem sinônimos, geograficamente falando, são coisas completamente diferentes, tá bom? Olha só, quando a gente fala das cidades e do campo, eu estou falando de relações concretas, de materialização do modo de vida. Agora, quando eu falo do urbano e do rural, eu estou falando de representações sociais. Por exemplo, quando eu falo do campo e a cidade, eu estou falando do modo de trabalho que eu vou encontrar nos dois lugares. Eu estou falando que na cidade, por exemplo, eu encontro um trabalho mais intelectual, um trabalho mais industrializado. Enquanto no campo a gente tem um trabalho mais manual, a gente tem, né, a produção do extrativismo vegetal, animal, que essa matéria-prima vai ser levada para a cidade para lá ser transformada. Então, quando a gente fala, por exemplo, do rural e do urbano, a gente está falando de um lugar que tem representações sociais. O urbano, a gente está falando da cidade, desse conceito de encontro, de relações sociais, né, da intensificação da quantidade de pessoas que moram, do número de tecnologias e assim sucessivamente. Quando a gente fala do campo, a gente está falando, então, daquilo que a gente sempre imagina quando a gente fala no campo, né, que é uma área, sei lá, sem infraestrutura, com pouca iluminação, que a internet não pega direito, lá no meio do mato. A gente está falando só dessas características que a gente acha que existe entre um e outro, tá bom? Um detalhe muito importante. Toda vez que a gente fala de urbanização, a gente está falando de algo recente, né, de transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Ou seja, a urbanização ela está o tempo todo acontecendo, ela não está estática, ela não está parada, tá? A gente tem sempre algo novo acontecendo em relação à cidade, seja em relação à infraestrutura, seja em relação ao número de habitantes, seja em relação ao conceito que vai ser usado para determinar essa urbanização e assim sucessivamente. Bom, como eu já havia falado, né, a Revolução Industrial ela veio, né, impulsionando então esse crescimento e o surgimento das cidades, o que faz com que os países desenvolvidos no início dessa urbanização fossem algo mais restrito, ou seja, as cidades eram restritas aos países desenvolvidos quando a gente tem então as revoluções industriais. Lembra que os países de industrialização tardia têm também um processo de urbanização mais rápido, mais bagunçado, digamos assim. Então, com o passar dos anos, o modo de vida, né, a cidade vai sendo construída de forma diferenciada nos países considerados desenvolvidos e nos países considerados emergentes ou subdesenvolvidos. Aí do lado você tem um gráfico. Claro que eu coloquei um gráfico do Brasil, né, gente? Que mostra a relação do número de pessoas que moram em cidades e o número de pessoas que moram no campo. Perceba comigo, o pontilhado são as pessoas que moram no campo e a linha reta as pessoas que moram nas zonas rurais. Entenda o seguinte, quando a gente fala da população brasileira, a gente tem um aumento do número de pessoas morando em cidades desde a época de 1950.
mesmo que a gente tenha uma população rural maior, tá? Perceba que a população rural ela vai diminuindo aos pouquinhos porque essa galera ela vai indo em direção à cidade. Olha só, é muito importante de lembrar que quando a gente fala do processo, né, da maior concentração da população brasileira dentro da cidade, acontece por volta de 1950 a 1970, quando a gente já tem aí uma estabilização da nossa indústria e isso faz com que a gente tenha um aumento do número de pessoas dentro das cidades. Então, em 1970, mais ou menos, o Brasil já tem quase que 80% da sua população morando em cidades. Por quê? Lembra, o campo está mecanizado, então eu não preciso dessa quantidade de mão de obra inteira lá no campo, já que eu consegui trocar a mão de obra do ser humano por máquina. Enquanto na cidade ainda há um processo, um início de uma industrialização. Então eu preciso dessa mão de obra, não necessariamente para trabalhar na indústria, mas para construir essa indústria. Eu preciso do pedreiro, eu preciso do ajudante do pedreiro, do cozinheiro, eu preciso das pessoas que vão trabalhar para ajudar a erguer essa grande indústria que vai surgir ali na frente. Vamos falar sobre conceitos. Você já parou para pensar qual é a diferença entre uma cidade e um município? Pois bem, olha só. Um município é uma área territorial total administrada por uma prefeitura e o conjunto de vereadores. Ou seja, quando tem a eleição para prefeito, quando tem a eleição para vereador, é para que eles administrem determinado município, como o município de Belford Roxo. Agora, as cidades são as partes desse município que têm áreas residenciais mais agrupadas, como se fossem pequenos conjuntos, né, isolados dentro desse município. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que lá atrás essas cidades eram chamadas de vilas, só que com o aumento da infraestrutura, com o aumento do povoado, com o aumento das tecnologias, a gente troca o nome de cidade, de vila, para cidade. Ou seja, dentro de um município a gente vai encontrar várias cidades formadas em um só lugar. Por exemplo, toda vez que a gente fala do município do Rio de Janeiro, a gente nunca para pensar que a Pavuna, que Madureira ou que Campo Grande faz parte do município do Rio, porque a gente acha que essas cidades, né, esses bairros que se tornaram com uma economia tão efetiva, um aglomerado de pessoas, são algo à parte, são municípios que têm aí o seu próprio prefeito e o seu próprio vereador. E na verdade não é. Na verdade, são bairros, eram vilas que se transformaram em bairros e cresceram muito e têm um destaque, né, para a economia, para a cultura e para várias outras coisas dentro desse município. Então deu para entender a diferença? Bom, é importante também lembrar o seguinte: essas cidades elas podem formar o que a gente chama de metrópoles, tá? A metrópole vai ser uma cidade polarizada, ou seja, vai ser um centro de polarização. As cidades e os municípios ao redor vão precisar dos fatores econômicos, políticos e socioculturais que acontecem dentro dessa metrópole. Por exemplo, quando a gente fala de Baixada Fluminense, Nova Iguaçu é uma metrópole muito importante. E quando eu falo Nova Iguaçu, eu estou falando no bairro da Posse, que tem o Hospital Geral da Posse, o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Por que é importante? É importante pela polarização política, socioeconômica e cultural. Como assim, professora? Ainda não estou entendendo. Já parou para pensar que dentro de Nova Iguaçu tem um hospital geral, mas em Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Queimados, não tem outro hospital geral? Ou seja, toda aquela área fica polarizada pelo Hospital Geral da Posse. Qualquer acidente, qualquer coisa que precisa de uma emergência, um atendimento rápido, vai para o Hospital Geral da Posse. Ah, professora, Belford Roxo é uma cidade polarizada? Sim, quando a gente fala da Bayer. Agora, se você for falar de um grande supermercado, por exemplo, como um Guanabara, Belford Roxo não tem Guanabara, mas Nova Iguaçu tem. Mais uma vez, o centro de Nova Iguaçu agora se transforma numa área
polarizada, uma área de influência. Ou a gente pode falar do shopping, né? O shopping que tem ali no centro de Nova Iguaçu, que Belford Roxo não tem. O shopping que tem uma área de alimentação, que tem cinema, que tem lá todas as vantagens de estar dentro de um shopping. Então você entende o seguinte, que Nova Iguaçu acaba polarizando as outras cidades ao redor, porque Belford Roxo não tem shopping, Queimados não tem shopping, Japeri não tem shopping, então todas as outras cidades ao redor acabam que meio que trabalhando, né? Acabam que meio se juntando para utilizar esse mesmo esquema dessa região polarizada. Dentro de conceitos, a gente também precisa falar sobre megalópole. Megalópole é um conjunto de metrópoles, tá? Eu estou falando de várias metrópoles, várias áreas de influência, várias áreas polarizadas, uma ao lado da outra, ou não necessariamente uma do lado da outra, e não necessariamente dentro do mesmo país, podem ser em países diferentes. Elas vão crescer de forma horizontal e uma vai passar por dentro da outra, se tornando uma única cidade. Esse processo de integração entre as metrópoles a gente vai chamar de conurbação. É quando você não sabe onde começa ou quando acaba aquela cidade que se transformou numa grande megalópole, tá bom? Mas antes de falar nessas grandes megalópoles, vamos falar desse conurbação aqui, num conceito mais pertinho da gente entre bairros. Já parou para pensar quando começa ou quando termina o bairro onde você mora? Tem alguma placa dizendo que ele acabou ou não? Ou é simplesmente você tá de um lado, por exemplo, no bairro da Prata, no outro já é Andrade de Araújo. O que acontece é justamente um processo de conurbação. A cidade foi crescendo e os bairros eles foram se integrando, se transformando quase como uma coisa só. Você acaba criando um ponto de referência para ter noção aonde começa e onde acaba, mas não necessariamente o seu ponto de referência é onde começa e onde acaba. Tá entendendo? Bom, esse mapinha aí do lado, ele mostra a maior concentração de megalópolis pelo mundo. Ah, professora, tô vendo que no Brasil a gente tem megalópolis, sim. A megalópole no Brasil, ela existe entre o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, ou melhor, entre a região metropolitana do Rio de Janeiro, que se liga à região metropolitana de São Paulo. Se liga como, professora? Através da rodovia Presidente Dutra. Se você pega a Dutra aqui no Rio de Janeiro e segue ela até o final, você vai sair no centro de São Paulo. Então essa ligação, né, horizontal, essa ligação física entre as duas cidades, a gente chama de processo de conurbação. E a junção das duas metrópoles juntas, o processo que a gente chama de megalópole. No mundo existem várias megalópolis. Claro que algumas são mais importantes do que outras, como por exemplo a megalópole, uma das megalópolis dos Estados Unidos, que tem várias, tá? A gente vai falar de uma só, que é aquela que está lá em cima, perto dos Grandes Lagos, perto da fronteira com o Canadá e que usa ali o Rio São Lourenço para escoar as mercadorias. Eu estou falando dessa metrópole, ou melhor, dessa megalópole que é formada entre os estados de Boston até Washington. Eu estou falando que toda esta área ao redor desses dois estados, subúrbio e metrópole, campo e cidade, acaba se transformando numa das maiores centros, né, um dos maiores centros urbanizados do mundo. A maior área com a maior concentração de pessoas, de indústrias e de várias outras coisas. Claro que quando você para analisar o mapa e quando você para analisar a criação das cidades, você percebe que essa área litorânea dos Estados Unidos, que está ao leste ali, de frente para o Oceano Atlântico, é a área que recebeu então as 13 colônias dos Estados Unidos. É a área que começou o processo de colonização dos Estados Unidos. A gente está falando da área então que vai ter grande influência industrial, porque lembra como é que era essa divisão dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, né, as colônias do norte, elas começaram um processo de manufatura, de industrialização, que é justamente onde a gente tem essa
formação dessa megalópole, enquanto as metrópoles do sul, melhor, as colônias do sul, utilizavam a agropecuária para ganhar dinheiro. Lembra que o processo de êxodo rural vai fazendo com que a população vá em direção aos grandes centros urbanos e as indústrias e a infraestrutura que foi criada nesse lugar? Pois então, já que quando acaba ali o processo das 13 colônias, há um imenso êxodo rural da população deixando os estados do sul e indo em direção ao norte dos Estados Unidos atrás dessa industrialização, formando assim essa grande megalópole dentro dos Estados Unidos. Mas ó, preste atenção, essa não é a maior megalópole do mundo, é a mais importante economicamente falando, mas não é a maior em extensão territorial. Lembra que eu acabei de falar que a maior megalópole do mundo não é a norte-americana? Porque a maior megalópole do mundo é a megalópole do Japão, que pega ali as metrópoles, né, de Tóquio e Osaka, que vai formar o Tokaido. Essa área, né, corresponde aí a uma área que tem 80% da população japonesa. Todo mundo localizado nessa parte rosinha aí do mapa que está do seu lado. Entenda que essa área vai ser a mais urbanizada, vai ter a maior concentração de população, vai ser a área que tem a maior concentração de indústrias, vai ser a área que tem a maior infraestrutura dentro da área ali do Japão. Então a gente está falando de uma área economicamente muito importante, não só para o Japão, mas para o mundo, porque ali a gente tem também um grande mercado consumidor, um grande produtor então de tecnologia, tá? Bom, a gente está chegando ao final da nossa aula e eu quero saber se você entendeu. Não entendeu? Para, volta e assiste o vídeo de novo. Lembra que você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, tá bom? Mas se mesmo assim ficar com dúvida, eu te espero na nossa live para a gente poder esclarecer aí qualquer dúvida que fique sobre o vídeo ou sobre o material em PDF que você recebeu, tá bom? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar das periferias. As periferias dentro do Brasil e as periferias dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Por que, professora, a gente vai diferenciar? A diferença é justamente o processo de lentidão ou o processo de rapidez que essas periferias vão ser criadas. Essa primeira imagem, por exemplo, é um processo rápido de conglomerado urbano. Eu tenho muita gente morando no mesmo lugar e cada vez chegando mais pessoas para se aglomerar dentro dessa área que a gente vai chamar depois, né, de favela. Mas olha só, geopoliticamente falando, favela e periferia são coisas diferentes, tá bom? Então a gente vai falar só da periferia, depois a gente fala da favela. E nos Estados Unidos, observem que você tem aí as casinhas, né, tudo bonitinha, você tem as ruas divididas. Por quê? Porque você tem um planejamento dessa periferia. Até porque muitas vezes, em países desenvolvidos, a população que tem dinheiro, ela prefere morar na periferia. E quem mora perto da cidade ou dentro da cidade é a população pobre. Por quê, professora? Porque o processo, né, de morar na periferia é um processo de ter melhor qualidade de vida. Você pode ter um quintal imenso, você pode ir andando para o seu trabalho, você pode fazer sua caminhada, tudo isso sem correr os riscos de estar numa grande cidade. Tá, mas o que é periferia, tá? Olha só, a periferia é aquela área que vai ocorrer, né, uma alta elevação do valor dos terrenos do centro da cidade, fazendo com que os moradores de menor poder aquisitivo procurem moradia ao redor dessa cidade. Por exemplo, olha só, eu estou falando que Belford Roxo, Nova Iguaçu, Caxias, Queimados são as áreas de periferia da cidade do Rio de Janeiro. Quando a população veio do campo para a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar na indústria, por exemplo, percebeu que era muito caro morar no centro do Rio de Janeiro. Pra vocês terem noção, o Rio de Janeiro tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, que fica no Leblon. Então a população que é pobre, que veio do campo já aí sem emprego, né, sem dinheiro, sem salário, acaba o quê? Tendo que alugar casas ou comprar casas ao redor dessa megalópole, melhor, ao redor dessa metrópole, ao redor dessa área polarizada. E essa população que mora na periferia é que vai fazer todos os dias aquele processo de migração que a gente conhece como movimento pendular.
Todos os dias, todo mundo sai de manhã para trabalhar e volta à noite para casa, fazendo o processo de ir e vir contínuo, como se fosse um pêndulo, balançando de um lado para o outro. Então, você consegue perceber, por exemplo, esse processo de movimento pendular, esse processo de periferia e a metropolização, né, essa metrópole, esse centro polarizador, quando você olha o transporte de manhã, ou quando você olhava o transporte pela manhã, você via o trem, o ônibus, o BRT indo lotado em direção à zona central do Rio de Janeiro. E à noite, o processo de lotação era inverso. Todo mundo vindo do Rio de Janeiro em direção à Baixada Fluminense. Então a gente tem, né, a formação da periferia. Ah, professora, mas a senhora falou que favela e periferia são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Porque não necessariamente dentro de uma periferia você não vai ter uma favela. E dentro de uma metrópole, dentro de uma cidade polarizadora, você não vai ter uma favela. Dentro da cidade do Rio, a gente tem uma das maiores favelas do mundo, que é a favela da Rocinha. Mas é uma favela, uma comunidade. É uma área com pouco poder aquisitivo, é uma área com baixa infraestrutura, uma área com muita violência, assim como nas periferias, só que a diferença é que ela está dentro dessa cidade polo, ela está dentro dessa zona polarizadora, ela não está ao redor. Dentro da zona polarizadora, toda essa pequena infraestrutura, toda esse grande grau de periculosidade, né? Toda essa falta de infraestrutura a gente vai chamar de favela. Agora, quando tudo isso é criado ao redor dessa metrópole, a gente vai chamar de periferia. Lembrando que periferia é diferente quando a gente fala em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou emergentes. Subdesenvolvidos e emergentes, a favela clássica que a gente conhece, que é esse montão de casinha um ao lado do outro, um montão de gente morando no mesmo pedaço. A periferia de países desenvolvidos, uma periferia planejada, que vai ter aí sua composição de população como classe média alta, população que escolhe morar longe dos grandes centros urbanos para poder ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Agora eu só quero saber, deu para entender? Se não entendeu, não esquece da nossa live, tá bom?